Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e hoje mais uma aula sobre blockchain. Aqui no canal você encontra uma playlist curso completo de blockchain, smart contracts e criptomoedas. Nas duas últimas semanas eu já dei duas aulas sobre isso, hoje vai ser a terceira aula e esse curso vai te levar ao conhecimento tanto sobre as tecnologias relacionadas à blockchain. E sim, eu vou te ensinar a desenvolver token, desenvolver NFT, a desenvolver plataformas para integrar com blockchain. Nas duas aulas anteriores, eu te expliquei como está o mercado de trabalho para quem quer trabalhar desenvolvendo aplicações que utilizam blockchain, smart contracts, criptomoedas, e os salários são muito bons. Te expliquei também como funciona, porque que a blockchain te trouxe de novidade, né? A descentralização, desintermediação das aplicações. Semana a semana eu vou publicar uma aula aqui. Você precisa entender todos esses conceitos teóricos até a gente chegar na parte prática que a gente vai botar a mão na massa e desenvolver aplicações com blockchain. Hoje eu vou te falar sobre por que a blockchain é segura, como se garante a segurança na blockchain. Hoje eu vou falar sobre criptografia, particularmente sobre um aspecto da criptografia que garante que a informação que saiu da origem de uma transação seja a mesma que chegou no destino, que ela não foi alterada no meio do caminho. Para isso, a gente utiliza um recurso da criptografia chamado algoritmo de hash. Então, por que a blockchain é segura? Porque ela utiliza criptografia. Como as blockchains se comunicam utilizando normalmente a internet, tem que ter um mecanismo que garante que nenhum hacker interceptou a informação e alterou essa informação no meio do caminho. Tem que haver confiança de que a informação que saiu é a mesma que chegou. Toda blockchain tem de garantir alguns aspectos de segurança. O primeiro é a integridade, é a garantia de que a informação não foi alterada da origem até o destino. Isso a gente garante utilizando o algoritmo de hash. O segundo aspecto é o não repúdio. Tem que ter um mecanismo que garanta que quem fez a transação não possa negar que fez. Porque se a pessoa negar que fez, tem que ter uma forma de você verificar e realmente constatar quem realmente realizou a transação. Outro aspecto da segurança nas blockchains é a autenticidade. Quem recebeu tem que saber que é autêntica, que realmente veio da pessoa que disse que fez aquela transação. Esses aspectos da criptografia eu vou discutir na aula de hoje e nas próximas aulas. Hoje eu vou falar sobre a integridade, a garantia de que a informação saiu da origem, foi até o destino e ela não foi alterada no meio do caminho. Para isso a gente utiliza o algoritmo de hash. Se eu digito um texto e envio esse texto para uma pessoa, na hora que eu digito o texto, eu posso tirar uma espécie de impressão digital desse texto, que é o código de hash. E aí eu mando esse texto pela internet junto com esse código de hash. Quem receber o texto vai gerar novamente o código de hash. O código que a pessoa que recebeu gerou tem que ser igual ao código que eu enviei, ao hash que eu enviei. Porque se alguém alterou o texto, uma letra que seja, vai mudar o hash quando a pessoa tirar lá no destino. E aí dá para saber que a informação foi alterada no meio do caminho. Então, o código de hash ele é retirado na origem, antes de você enviar, e quem recebe a informação tira o hash novamente. O hash tem que bater. O hash que foi gerado na origem tem que bater com o hash que a pessoa tirou no destino. Algoritmo de hash não é para esconder a informação. Algoritmo de hash não é para pessoa que interceptar a informação não poder entender a informação. Nada disso. A informação ela vai em texto aberto. As blockchains são públicas. Quando eu mando uma transação do meu computador para o computador de uma pessoa, qualquer um que interceptar essa informação vai saber qual é o valor que eu estou mandando, vai saber a minha wallet, a wallet para quem eu estou mandando. Essas informações da transação elas são públicas. O hash, na verdade, é para garantir que ninguém altere a informação no meio do caminho. Então, se o hacker interceptar a informação, ele vai saber qual é a informação, quais as informações dessa transação que está sendo efetuada. Só que se ele alterar qualquer coisa, então, quando a pessoa, o destino, receber aquela informação e tirar o hash, vai gerar um hash diferente daquele hash da origem, de quando a informação foi enviada.
E aí, simplesmente, aquela transação vai ser invalidada, porque teve uma alteração no meio do caminho. Eu tenho aqui 2 links que eu vou deixar para você aí testar essa questão do hash para você entender melhor. Então aqui eu estou nesse site que ele vai gerar o hash de uma informação que eu digito. O hash é um valor de tamanho fixo. Então se eu digitar um texto de 100 palavras ou de 1000 palavras, ele sempre vai gerar um hash de tamanho fixo. E tem vários algoritmos de hash que podem ser usados, né? O algoritmo mais utilizado hoje é o SHA-256, que é o mesmo do Bitcoin, da rede Bitcoin. Mas você tem, por exemplo, o SHA-1, o SHA-512, o MD5, são todos algoritmos que pegam um texto e geram um código, uma impressão digital daquele texto, né? Um hash daquele texto. Então eu vou pegar aqui e vou digitar alguma coisa, uma informação, por exemplo, curso completo de blockchain. Então veja bem, eu digitei curso completo de blockchain, essa é a mensagem que eu estou digitando. Digamos que eu queira mandar essa mensagem para uma pessoa e queira garantir que ninguém vai alterar essa mensagem no meio do caminho. Então o que eu faço? Eu digito a mensagem, vou clicar em Generate aqui, ó, ele vai gerar um código de hash. Então, quando eu cliquei em Generate, ele gerou, se eu estou usando o algoritmo SHA-256, ele gerou esse código de hash aqui, para você ter ideia. Vou copiar esse código de hash, vou colocar aqui, para a gente dar uma olhadinha. Então, veja bem, ó, esse é o código de hash da informação que eu digitei, que é curso completo de blockchain. Então, quando eu digitei, se eu tivesse digitado um texto de 100 ou 1000 palavras, ele também geraria um hash de 256 caracteres, porque eu estou usando o algoritmo SHA-256, SHA-256. Então, veja bem, eu digitei a informação, tirei o hash da informação e envio pela internet. Quando a pessoa que recebe a informação quer checar se essa informação não foi alterada, o que ela vai fazer? Ela vai pegar lá do outro lado, lá quando ela receber essa informação, e vai gerar o hash novamente. O hash que ela gerar lá tem que bater, tem que ser igual esse hash aqui. Exatamente igual esse hash que saiu da origem. Se eu pegar esse hash aqui, ó, para você ter ideia, esse texto gerou esse hash. Se eu pegar esse hash num outro site que decodifica, que está aí para você também, ó, eu vou jogar aqui o hash agora. Olha lá, joguei o hash e vou pedir para ele decodificar aqui para você ver. Quando eu cliquei aqui em decodificar, você vai ver que ele aparece aqui, ó, qual é o texto. Tá vendo? Ó? Ele mostra o hash que eu digitei e qual é o texto relacionado àquele hash. Então, na verdade, quando eu gero um hash de um texto, esse hash em qualquer lugar, ele vai ser o mesmo para aquele texto específico. Agora, digamos que alguém vá lá e altere uma letra. Então, por exemplo, curso completo de blockchain, digamos que alguém vem aqui, né, no lugar dessa mensagem e coloque outra coisa. Curso completo de, por exemplo, curso completo de programação. Estou mudando só uma palavra, tá? Mudei para curso completo de programação. Quando eu clicar em Generate, ele já vai gerar outro hash. Olha lá, vou colocar aqui para você ver. Olha o hash que eu tinha do curso completo de blockchain e agora eu mudei uma palavra, ele gerou um hash totalmente diferente. Se eu mudar uma letra, ele vai gerar um hash totalmente diferente. Então, quando eu mando essa informação, se um hacker no meio do caminho pegar essa informação e alterar que seja uma letra, ele vai gerar um hash diferente e quando a pessoa receber essa informação e gerar o hash lá, o hash que ela gerar não bater com o hash que eu mandei, o hash original, a pessoa vai saber que essa informação foi alterada. Esse recurso de algoritmo de hash é muito utilizado pela polícia, por exemplo, quando ela pega alguém que cometeu um crime digital. Então ela vai lá, pega o HD da pessoa, o dispositivo onde as informações estão armazenadas, e a polícia tira um hash do HD inteiro, um código hash do HD inteiro, e guarda. E aí coloca esse HD lá com as autoridades. Quando o crime for julgado, estiver lá nos tribunais, para aquele HD, para as provas que estão ali terem validade,
Antes do julgamento é tirado um outro hash. E aí é comparado o hash que foi tirado lá antes do julgamento com o hash que foi gerado quando aquele dispositivo foi apreendido. Tem que bater, porque se não bater, significa que no meio desse tempo aí, alguém alterou o conteúdo daquele HD, daquele dispositivo. Então, hash é um recurso que é utilizado para garantir que a informação ela não foi alterada, né, de um determinado ponto até outro. Então, é muito utilizado hoje na computação. Todas as blockchains utilizam hash. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui, ó, por exemplo, vamos lá. O hash, toda vez que você faz uma transação na blockchain, por exemplo, com Bitcoin, na blockchain da Polygon, qualquer blockchain, você recebe um hash da transação. Então, se eu enviei 10 Bitcoins para o João, por exemplo, eu vou receber um hash, que é, na verdade, a impressão digital, que serve como recibo daquela transação. E esse hash, eu posso depois entrar lá na rede Bitcoin, colocar esse hash lá no site da rede Bitcoin e resgatar as informações relacionadas àquela transação. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Eu fiz uma aplicaçãozinha aqui bem simples, só para testar, que é um site que a pessoa pode comprar dispositivos, né, com criptomoedas, só para você ter ideia. Então, vou pegar aqui, ó. Então, tem essa TV aqui, ó. Essa TV ela está custando 0,01 Matic, que é a moeda base da rede de blockchain Polygon, tá? Então, se eu quiser comprar essa TV com as Matics que eu tenho, eu vou clicar aqui em Matic, lá. Ele vai abrir a minha MetaMask, como você está vendo aí. Lá, o valor de 0,1 já está ali na transação. Eu vou clicar em confirmar e ele vai confirmar essa transação. Ele demora um pouquinho, porque sempre toda transação na blockchain você tem um tempinho aí. Então eu fiz esse aguarde a transação ser completada, lá já foi completada. Aqui embaixo você tem o hash da transação, que é na verdade o quê? O recibo dessa transação. Eu vou dar um Ctrl C nesse hash, vou lá no Explorer, no site da rede Polygon, e vou colar esse hash aqui, ó, e pedir para ele verificar. Quando eu cliquei em verificar, ele me traz toda a verificação. Aqui, esse é o hash daquela transação que eu fiz de uma compra de uma TV de 0,01 Matic, por exemplo. E aqui embaixo eu tenho as informações dessa transação, ó, o valor da transação, para quem que foi, ó, a transação. Então foi do meu endereço de wallet para o endereço de wallet de quem recebeu essa quantidade, o valor da transação aqui, a taxa cobrada nessa transação e outras informações mais. Ficam todas aqui, ó, disponíveis a partir da digitação daquele hash. Então toda vez que eu realizo uma transação com criptomoedas, na verdade ele pega aquela transação e tira o hash dessa transação e manda para a blockchain. E lá a blockchain compara se o hash é o mesmo hash da origem. Para ninguém, da tua máquina até chegar na blockchain, para ninguém alterar essa transação. E aí, como todas as blockchains são públicas hoje, as blockchains que a gente conhece, as principais são públicas, sempre vai ter um site onde eu posso ir lá, jogar aquele hash, e a partir daquele hash eu consigo ver as informações relacionadas àquela transação. Bom, isso você vai aprender também nesse curso, tá? Como é que você faz, por exemplo, para conectar a MetaMask num aplicativo, por exemplo, no seu site? Como você faz para realizar compras de produtos utilizando criptomoedas, como eu te mostrei, transferir de uma wallet para outra usando interfaces tanto de dispositivo móvel, site, mas aí precisa de programação. Essa parte aqui que eu estou te mostrando, ó, essa parte, esse sitezinho que eu fiz aí, você pode ver aqui, ó, que precisa de codificação, tá? Então isso é codificado, é programado. No final do curso eu vou te ensinar como faz a programação de tudo isso daí, ó, desses ambientes que interagem com a blockchain, como você pode ver aqui. Então, olha só, você tem aqui a linguagem Solidity, que é usada para criar token. Você tem a linguagem JavaScript, que é utilizada para interagir com as blockchains através de um site, por exemplo, o aplicativo móvel. A linguagem HTML, que é para gerar a parte visual do site. Só que essa parte de programação você vai ver só no final desse curso.
aí quando você estiver preparado e estiver entendendo toda essa parte conceitual. Então, voltando lá, eu espero que você tenha entendido aí melhor como funciona o hash. Agora eu vou te mostrar o seguinte, vamos lá. Aqui tem uma animação para você perceber. Alice deseja enviar 10 bitcoins para Bob. O que a Alice faz? A Alice vai usar o algoritmo SHA-256 e tirou o hash dessa transação. Essa transação é enviada com hash até chegar lá no Bob. Chegando lá no Bob, o Bob tira o hash novamente daquela transação. E aquele hash inicial e o hash final tem que bater para a informação ser válida e a informação, no caso, ser gravada na blockchain. Porque não houve alteração no meio do caminho. Agora eu vou te mostrar um outro caso, nessa outra animação que eu fiz para você, que é quando o hacker altera essa informação no meio do caminho. Então aqui eu tenho o mesmo caso. Olha, a Alice ela deseja enviar 10 bitcoins para o Bob, então ela tira o hash da transação, envia, só que no meio do caminho um hacker altera, enviar 8 bitcoins para o Bob e 2 para o Toby, que é o nome do hacker. Ele alterou a informação, mas o hash que saiu da origem continua aquele inicialmente gerado. Então, quando chega no final, o Bob tira o hash novamente daquela mensagem que foi alterada, e o hash agora da mensagem que foi alterada não vai bater com aquele hash da origem, da mensagem que originou na Alice. E como o hash inicial não bate com o hash final, já que a transação foi alterada, essa transação é dada como inválida e ela não é gravada na blockchain, ela é cancelada. Então o hash ele tem essa finalidade. Como acontece na internet, como as transações acontecem na internet, há sim possibilidade de alguém interceptar. O texto ele sempre vai claro, o texto ele vai aberto da origem para o destino. Tá? As blockchains são públicas. Então, se alguém interceptar, a pessoa pode alterar. Só que se ela alterar isso, não vai gravar, vai ser descartado justamente porque existe a checagem do hash no destino. Então, nessa aula, você aprendeu o primeiro requisito das blockchains para garantir a segurança da informação, que é o requisito da integridade, utilizando o algoritmo de hash. Tem vários algoritmos de hash, tem o SHA-256, tem o MD5, tem diversos algoritmos. Cada blockchain utiliza um algoritmo diferente. Por exemplo, a Ethereum utiliza o QCAC 256, a Bitcoin utiliza o algoritmo SHA-256. Na próxima aula eu vou te falar sobre mais 2 aspectos de segurança, além da integridade, que é o não repúdio e a autenticidade. Para não haver o não repúdio, para a pessoa não negar que foi ela que fez e não negar a autoria daquela transação, a gente utiliza assinatura digital. E na próxima aula eu vou te explicar como funciona a assinatura digital no ambiente de blockchain. Então acompanhe aí, se você gostou, dê um like, divulgue o canal, ajude o canal para que eu possa fazer novos vídeos ensinando coisas novas relacionadas a esse mundo de blockchain e criptomoedas. Porque é isso, gente. O único incentivo que quem produz conteúdo hoje tem é justamente o seu like, é a sua divulgação, é a sua inscrição no canal. Então te vejo na próxima aula, na próxima semana. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.